turminha do GEAL, tudo bem com vocês? Vim aqui explicar que o nosso momento GEAL mudou um pouquinho. Ele tá mais rápido, só 10 minutinhos de estudo. Vamos primeiro ouvir uma história e depois a explicação dela, o nosso resgate com a tia Daisy. Beijo em todos e até a próxima! Oi! Na escola, o meu amiguinho Rodrigo me perguntou sobre Deus. Ele é a maior inteligência que existe em todo o universo. Criou tudo o que existe. Mas ainda não conseguimos entender Deus muito bem, pois precisamos estar bem evoluídos, com muita inteligência e amor no coração. E uma forma de saber que Deus existe é olhar a natureza e ver que tudo que o homem não consegue fazer só pode vir de Deus. O Rodrigo disse então que Deus é perfeito. Sim, e também eterno, pois sempre existiu. Ele não muda nunca, está em toda parte, é muito poderoso, justo e bom. É nosso Pai de amor. Beijos, amiguinhos. Mua! Olá, meus amores. Hoje nós vamos falar sobre o nosso Criador, sobre Deus Pai. Quando alguém nos pergunta o que é Deus, é que se sentiu tocado em seu coração para saber mais e mais e compreender algumas coisas. Devemos dizer que Deus é a maior inteligência de todo o universo. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que somente uma inteligência suprema, ou seja, superior a tudo e a todos, poderia criar o universo e tudo que nele existe. O livro dos Espíritos, nesse livro aqui, a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos foi: o que é Deus? Sabe qual foi a resposta? Os espíritos disseram: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus criou o universo, que abrange uma infinidade de mundos. Criou os minerais, as plantas, os animais, os seres humanos. Nós sabemos que ele existe quando olhamos as suas criações. Deus não possui nenhum formato como os seres humanos. Ele não possui corpo com olhos, boca, nariz, cabelo, nada disso. Somente nós, os homens. Então agora vamos ver os atributos de Deus, já que estamos falando de Deus, né? Atributos, vocês sabem o que quer dizer? São as qualidades de Deus. Que todos nós temos qualidades. Imagina Deus, não é? Bom, Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, uma vez que não pode nem fazer e nem compreender tudo que existe. A de Deus, abarcando o infinito, a inteligência dele é infinita. E sabe como é que a gente pode ver isso? Isso aqui nós podemos fazer. Plantinha, desenhando, origami, pintando. Mas essa daqui, essa zamiuca, somente Deus é que pode. Deus é único. Só existe um Deus. Se houvesse vários, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. Isso daqui foi uma foto que eu tirei em novembro, dezembro, por aí, assim, do ano passado. Eu tirei a foto porque olha a nuvem, o formato de coração. Somente Deus pode fazer isso. Se a gente quiser fazer uma nuvem em formato de coração, não conseguimos, né? Somente Deus é que consegue. E aqui olha o pombo me olhando. Então vamos lá. E Deus é eterno. Nós já vimos, olha, dois atributos.
Deus é a suprema e soberana inteligência, Ele é único. E agora o terceiro, Ele é eterno, não tem começo e nem terá fim. Ninguém o criou. Se houvesse tido um começo, teria saído do nada. O nada não sendo nada, nada pode produzir. Ou bem, ele haveria sido criado por um ser anterior. Então, esse ser é que seria Deus. Mas Deus existe desde sempre. Uma coisa que a gente não consegue entender, né? E o quarto atributo, Deus é imaterial. Tudo que vemos é matéria, mas Deus não tem matéria como conhecemos. A sua constituição foge ao nosso entendimento. Quer dizer, que a sua natureza difere de tudo que nós chamamos de matéria, né? Aqui tem as marcas que nós fazemos. As marcas de Deus, o que é? É o amor. Quinto atributo, imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Mas sendo imutável, não mudam nunca, são únicas, são permanentes, não se modificam. E ainda estamos aprendendo sobre essas leis. Olha um livro que nos ensina a tudo. Agora, onipotente, mais um atributo de Deus nosso Pai. Se não tivesse supremo poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto Ele. Não teria feito todas as coisas. E as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Mas a gente já viu que Deus é único, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é eterno, é imaterial, é imutável e Ele é onipotente. Não existe nada que seja superior ou igual a Deus. E aqui, olha, Ele criou os planetas, somente Ele tem esse poder. Mais um atributo de Deus, Ele é soberanamente justo e bom. Ele tudo pode. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Deus é o Todo-Poderoso e justo. Cada um recebe de acordo com as suas necessidades, com as suas obras. Não é? E, bom, ainda a todas as suas criaturas e perante Ele, somos todos iguais perante o Pai. E Ele nos demonstra isso, nos concedendo o quê? A reencarnação. Por isso Ele é chamado de soberanamente justo e bom. Nos oferece a reencarnação para que a gente possa evoluir. Ainda não podemos ver e compreender Deus devido à nossa imperfeição. Mas quando nós formos espíritos puros, nós o veremos e o compreenderemos. Por isso, Deus, nosso Pai, nosso Criador, que detém todo o poder e que nos ama muito. Beijos. Ele é o Pai de todos nós, que o chamam de Deus, de Criador.
Muitos chamam de amor, de luz, de vida, mas Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer aqui estar com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel tem agora, além das reuniões públicas no formato presencial, uma reunião pública no formato online, que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 20 horas. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo, com o título Avisos do SEM, maio 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como
cursos doutrinários e campanhas de doações é o jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Tenha certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema bastante interessante para todos nós e que poderá esclarecer algumas dúvidas nossas. O tema é Encarnação dos Espíritos. E quem nos irá trazer a reflexão sobre este tema será a nossa companheira Simone Pape. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação. Não deixem de darem o like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do livro Alma e Coração. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Para o reino de Deus. Certamente, Jesus esteve, está e estará sempre conosco no levantamento do reino de Deus, e por isso mesmo urge reconhecer que para isso ele não nos reclama demonstrações de heroísmo ou espetáculos de grandeza. Tudo em semelhante edificação é compreensível e simples, mas, por essa razão, o Mestre espera que as nossas tarefas compreensíveis e simples sejam cumpridas por nós, em regime de esforço máximo, a fim de que venhamos a colaborar na fundação da estrutura eterna. Para que atinjamos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício a regiões particulares. Espera, no entretanto, que demonstremos coragem suficiente para ver, dia por dia, no exato cumprimento de nossos deveres, na viagem difícil da reencarnação. Não exige que nos diplomemos nos preceitos gramaticais do idioma em que desfrutamos agora o privilégio do entendimento mútuo. Espera, porém, que saibamos dizer sempre a palavra equilibrada e reconfortante em auxílio de nossos companheiros da idade. Não nos obriga a renúncia dos bens terrenos. Espera, todavia, que nos dediquemos a administrá-los sensatamente, empregando as sobras possíveis no socorro aos irmãos em penúria. Não nos impele as ginásticas especiais para o desenvolvimento prematuro de forças físicas ou psíquicas. Espera, entretanto, que nos esforcemos por barrar os pensamentos infelizes, dominando as nossas tendências inferiores. Não nos solicita a perfeição moral de um dia para outro.
Espera, contudo, que nos disponhamos a cooperar com Ele, suportando injúrias e esquecendo-as, em favor do bem comum. Não nos determina sistemas sacrificiais de alimentação ou processos de vida incompatíveis com as nossas necessidades justas e naturais. Espera, porém, que tenhamos respeito ao corpo que a lei da reencarnação nos haja emprestado, guardando fidelidade invariável aos compromissos que assumimos, uns à frente dos outros. Não nos aconselha o afastamento da vida social, sob o pretexto de preservarmos qualidades para a glória celeste. Espera, no entanto, que exerçamos bondade e paciência, perdão e amor, no trato recíproco, a fim de que, a pouco e pouco, nos certifiquemos de que todos somos irmãos perante o mesmo Pai. Jesus não nos pede o impossível, solicita-nos apenas colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que, se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. Graças a Deus. Jesus, nosso mestre e guia, primeiramente queremos agradecer pelas bênçãos diárias que nos chegam, pela oportunidade de ouvir teus ensinamentos proferidos nas reflexões que serão trazidas essa noite. Também te pedir que adentre nossos lares, nossos corações, como forma de luz e paz, confortando a cada um de nós, a cada irmão em humanidade, seja ele encarnado ou desencarnado. Te pedimos, Jesus, a permissão para iniciar as reflexões que serão trazidas nessa noite e rogando o teu amparo. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Olá para todos que estão assistindo o canal do Centro Espírita Miguel. Sejam bem-vindos. Meu nome é Simone Pape. Sou trabalhadora desta casa espírita e hoje iremos falar um pouco sobre este tema que é um basilar da doutrina espírita. O tema para nossa reflexão de hoje é sobre encarnação dos espíritos. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir que todos deixassem o seu like para os conteúdos trazidos aqui neste canal. Isso irá auxiliar o crescimento do canal e o YouTube irá entender que o nosso conteúdo é relevante para aquelas pessoas que se interessam sobre a doutrina espírita e vai indicar para todo aquele, que desejar conhecer um pouco mais da doutrina espírita, vai indicar o nosso canal para essas pessoas. Bem, vamos então começar, depois desse recado, vamos começar as nossas reflexões de hoje. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec realiza várias observações para todos nós. No primeiro item da introdução, Kardec, que nos esclarece, escreve que para se evitar a confusão do sentido específico
entre as palavras, ele esclarece que é preciso que se tome conhecimento do seu sentido próprio. Cada palavra tem um sentido próprio. E Kardec, ele escreve como uma orientação logo nessa parte, logo nesse primeiro item da introdução de O Livro dos Espíritos. Dessa forma, entendemos que quando falamos sobre encarnação, é preciso deixar esclarecido que encarnação e reencarnação não são sinônimos. São palavras para designar momentos específicos e diferentes. Apesar de parecerem, a primeiro momento, conceitos simples, existe uma diferença entre encarnação e reencarnação. Por esse motivo, é importante realizar, conforme a própria orientação do codificador Allan Kardec, esse breve esclarecimento. Tá? Então, vamos falar a respeito do que se trata, encarnação. Do verbo encarnar, Aliás, encarnação, essa palavra ela vem do latim, o verbo encarnar, que significa tornar-se carne, fazer-se humano. A encarnação é, portanto, a ação do espírito em tornar-se material numa experiência terrena, ou numa vida terrena, Mas a gente prefere falar uma experiência terrena. Eu falo aqui de experiência terrena, tá? Em nosso caso, pois estamos na Terra. Mas essa experiência, essa vida, ela poderia se iniciar em qualquer um dos outros mundos, de qualquer desses mundos criados por Deus. A encarnação, como um conceito religioso, está presente não só no cristianismo, mas também em várias outras religiões, como no judaísmo, no budismo, hinduísmo, entre outras, É claro que para cada uma dessas religiões, a leitura sobre o conceito da encarnação é realizado conforme a crença que lhe é peculiar, tá? Aqui vamos tratar conforme nos esclarece os espíritos, conforme nos traz a doutrina espírita. Allan Kardec, ele foi bastante didático ao perguntar aos espíritos sobre a encarnação, conforme iremos observar na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Kardec ele realiza a seguinte pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Conforme nós lemos aí no slide, Vejam a profundidade desta pergunta. Basicamente, Kardec aqui, nessa pergunta, ele faz, e a gente basicamente entende Kardec, perguntando aos espíritos se é possível para um espírito evoluir somente no plano espiritual. Para que um espírito tome um corpo físico, um corpo material? Por que isso, Porque ele está perguntando o objetivo, tá? E aí a gente já destaca a palavra objetivo, dentro do contexto da pergunta, porque ela é muito importante nessa pergunta, E aí, mais uma vez, nós trazemos, segundo o dicionário online da língua portuguesa, o que significa objetivo, Qual é o significado? A gente lê que etimologicamente, o que quer dizer a origem da palavra objetivo
ela é derivada do latim, né, que é objectivus, que significa propósito. Então, objetivo é o que se tem como propósito, aquilo que se quer obter, alcançar, realizar, o meu propósito, a minha meta, o meu alvo, né? E aí, se a gente pensar, né, aos olhos espirituais, o nosso objetivo, conforme o determinismo divino, é nos tornarmos felizes, né? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, assim, dando exemplo de objetivos, olhando pelo ponto de vista espiritual, que no caso nos faz termos objetivos de evoluir, né? Evolução moral, evolução espiritual, a gente pode ver aí, linkar uma das virtudes. No meu caso, eu vou linkar a virtude da paciência, né? Que eu acredito que a paciência é o desejo de muitos de nós, e muitos de nós temos o objetivo de fortalecer essa virtude em nosso ser, né? Em nosso coração, em nossas ações, né? E aí, como é que eu faço para chegar a essa meta, né? Essa finalidade? Porque a meta é a nossa finalidade, tá? Então, eu preciso exercitar a paciência no meu dia a dia. Se eu identifico essa necessidade, se eu identifico que eu sou uma pessoa impaciente, né, tempestiva, então eu identifico a necessidade da paciência. Então, como é que eu faço no meu dia a dia? É no meu ônibus, né? No ônibus que eu pego para o trabalho, é no trânsito, é em casa, né? Acontecem mecanismos, né? Nos acontecem fatos que vão nos auxiliar ao fortalecimento da paciência. E aí a gente às vezes fala, fulano de tal me tira a paciência. Não, fulano de tal não lhe tira algo que você ainda não possui, né? Cabe a nós o fortalecimento da virtude da paciência. Então, se eu estabeleço a paciência como um objetivo, eu tenho uma meta a atingir, que é a implantação definitiva da virtude da paciência em meu coração. Mas isso só acontece à medida que nós vamos evoluindo, né, através das múltiplas existências. Fica difícil, não digo impossível, né, mas é muito trabalhoso o exercício das virtudes, né, principalmente no mundo em que nós vivemos. Mas é trabalhoso, não é impossível, tá? E aí, como eu falei, né, a gente alcança essa meta à medida que vamos fortalecendo todas as virtudes, isso no campo espiritual, no campo moral. Mas no campo material, a gente pode também utilizar como exemplo, né, um objetivo que eu tenho para a minha vida. Algumas pessoas têm o objetivo de um apartamento próprio, né, um objetivo de um carro novo, um celular novo, um equipamento novo de mídia, né? E aí se estabelece esse objetivo e a pessoa vai trabalhando, né, angariando ali recursos para que ela possa atingir a sua meta, né, a sua finalidade, fortalecendo ali os seus recursos através de um árduo exercício do trabalho para atingir a sua meta, né? Então, aí, né, voltamos agora, então, eu vou botar novamente a questão 132, né, para a gente fazer a leitura da resposta dos espíritos. O que os espíritos responderam a Kardec quando ele pergunta qual é o objetivo da encarnação?
Quem tiver, né, a possibilidade ou estiver aí próximo do seu livro dos Espíritos, eu vou pedir até para que vocês o peguem para a gente acompanhar aqui a leitura, tá bom? Vamos lá. Os Espíritos respondem a Kardec da seguinte forma: Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns, uma expiação. Para outros, uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso consiste a expiação. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se da sua parte na obra da criação. É para realizá-la que ele toma em cada mundo um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial deste mundo. Para, a partir deste ponto de vista, executar as ordens de Deus e, dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Então, aí nós temos a resposta dos espíritos relacionada a essa questão. Mas, então, a minha proposta é a gente identificando, dentro da resposta dos espíritos, algumas ideias, selecionando algumas ideias para que a gente possa refletir e conversar um pouco mais sobre essa resposta, que eles nos dão. E aí, logo na primeira frase, como eu estou colocando aí no slide, nós podemos ler: Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Logo aí nessa primeira parte, a gente identifica palavras de impacto. Impõe, por exemplo, Por que Deus lhe impõe a encarnação? Tá? Bom, todos nós somos, aliás, fomos, o verbo correto, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Isso a gente lê lá na questão 133 também do Livro dos Espíritos. Tá? E aí, observamos aí entre o impõe e a finalidade de Deus, identificamos aí a perfeição, que é a perfeição, conforme aí a finalidade de levá-los à perfeição. Deus também tem uma finalidade, o objetivo, o instrumento que Deus nos dá é a encarnação, como eu falei lá, que acontecem quando eu falei sobre a virtude da paciência, Então, Deus impõe a encarnação, que é o caminho para chegar ao quê? Ao fim. E qual é esse fim, a finalidade, tá? Perdão. Para a gente chegar nessa finalidade. Qual é a finalidade de Deus? É nos levarmos à perfeição. Então, aí nós identificamos um determinismo divino, A meta de Deus para as nossas vidas é a perfeição. Mas aqui, quando eu falo de perfeição, eu me refiro à perfeição relativa, tá? Perfeição que nos cabe na ordem da criação, Que a perfeição absoluta somente é a de Deus, A nossa perfeição é uma perfeição relativa. Então, a encarnação é quando a criação toma forma material e encarna pela primeira vez a fim de progredir. E aí, no mesmo slide,
a gente tem a continuação, desmembramento dessa resposta, né? Quando ele fala, para uns é uma expiação, para outros, uma missão. Bem, agora falando de reencarnação, né? A reencarnação é o processo de aprendizado e evolução que os espíritos passam em suas sucessivas existências. No livro A Gênese, tá? No capítulo 11, item 34, nós podemos ler que o princípio da reencarnação é uma consequência necessária à lei de progresso. O ser, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de nos tornarmos, né, perfeitos de forma relativa. Então, nessa construção, nesse processo, o ser é perfectível. Quer dizer, o ser está em construção. Nós ouvimos muito, né? Nós falamos muito, somos imperfeitos. Ok, somos imperfeitos, porque a gente ainda não atingiu a meta divina, a finalidade divina, que é a perfeição. Então, nesse entremeio, nós somos perfectíveis, isso é, nós estamos nessa construção, nesse fortalecimento das virtudes dentro de nós. Mas o mais importante é que todos nós trazemos, cada um, né, traz, né, tem dentro de si o germe de seu próprio aprimoramento. A potencialidade, ela está em nós, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. E é aí, né? É aí. Os que caminham já na vanguarda, já à frente, né? Já adquiriram maiores, angariaram maiores conquistas morais, né? Eles caminham na vanguarda e vão contribuir para o progresso dos demais, para o progresso da humanidade. Então, o objetivo da reencarnação dos espíritos é o seu despertamento. E, mais uma vez, né, voltando à questão da expiação, né, para uns é uma expiação, né, para outros uma missão. Mas o que seria a questão? Por que para uns é expiação e para outros é missão? Porque os espíritos fazem essa divisão, né? As provas, né, como as expiações, tanto provas quanto expiações, são ainda sinais de inferioridade. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, tá? Ela nos traz a seguinte explicação. As expiações são impostas e irrecusáveis por contribuírem, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Só expia quem tem débito, como uma consequência da prática do ato equivocado. Toda vez que nós nos desviamos do caminho, o caminho que leva esse caminho que leva-nos à perfeição, né? Toda vez que procuramos atalhos ou infringimos as leis divinas, nós sofremos, nós equivocamos e é preciso retornar, né, o caminho do bem. E é para isso que as expiações elas vêm,
né? E conforme Joana nos fala, é uma cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Mas também, né, lembremos aí que há em nome também do amor casos de aparentes expiações, mas que não são expiações, não. Portadores de... aqui a gente está generalizando, a gente não está sendo específico. E, na realidade, sabemos que não existe uma doutrina, uma receita de bolo, tá? Então, assim, existem casos específicos onde portadores de algum tipo de deficiência, né, entre outros, tá, que escolhem reencarnarem nessas situações para lecionarem a coragem e o conforto moral a outras pessoas, né? Aí eu me lembro do caso, né, do nosso né, do irmão querido Jerônimo Mendonça, né? Eu não vou me ater ao caso, mas quem tiver curiosidade, busque no Google, vai encontrar a história desse grande espírito, né, que muito nos ensinou. Ele é um caso, nós temos vários outros casos, né, mas aqui me veio o nome dele, Jerônimo Mendonça. Foi, né, ele serviu como exemplo, né, de força, coragem, fé e determinação para aqueles que ali estavam próximos a ele. Então, a gente continuando aí, né, em termos doutrinários, expiação não é somente o ressarcimento de faltas cometidas nesta ou em existências anteriores. O sofrimento das vicissitudes, né? O que é uma vicissitude? São aqueles reversos, tá? Que a vida nos traz, né? Isso são vicissitudes, tá? O sofrimento das vicissitudes corporais a que estamos todos sujeitos enquanto encarnados também é uma expiação, né? Existe uma diferença entre dor e sofrimento, tá? Eu não consigo evitar de me lembrar de um caso narrado em uma das palestras do Haroldo Dutra Dias, né, no qual ele conta a história de um cão que estava deitado numa cama de pregos, né? E ele chorava, uivava muito, né? E aí uma pessoa perguntou o porquê que ele não levantava, né? E aí o seu dono falou, bom, ele está doendo para ele chorar, mas ele não tá doendo para ele mudar. A dor, ela, dentro da nossa condição, ela é ainda necessária como um instrumento de aperfeiçoamento. A dor não se trata de uma punição, não. Ela, na realidade, ela se revela como um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Algumas coisas nos acontecem, né? Por exemplo, imagina, né? Tropeçamos, caímos e ralamos o joelho. Um exemplo bem simples, tá? Bem simples. Não que a dor seja uma coisa simples, mas, assim, só para que não gere nenhum tipo de gatilho, né? No nosso estudo, né? Que a gente não vai conseguir
trabalhar nesse momento. Então, digamos que a gente caia e rala o joelho. Uma coisa que acontece no nosso cotidiano. E aí vem a dor, né? Começa a latejar a dor. E aí alguém está do nosso lado, nos leva à farmácia, né? Nos atenua o sofrimento, né? Ali nos oferece uma água, e aí nós temos o nosso sofrimento atenuado. Mas a dor do arranhado, a dor da queda, ela vai continuar, a não ser que a gente busque um medicamento que possa inibir esta dor, né? Então, por isso que nós falamos, né? Não é que espírita goste de enalteça a dor ou o sofrimento, não. É porque, diante da nossa leitura, a dor ainda é um instrumento de aperfeiçoamento. Mas os sofrimentos da vida, muitas vezes, são a consequência da imperfeição da vida, né? Das nossas imperfeições. Quanto menos imperfeições tivermos, né? Menos tormentos nós sofreremos. Lembra que eu falei que, na realidade, nós sofremos porque nos afastamos do caminho que nos leva a Deus? Então, a gente sofre porque sai do caminho. E quando a gente sai do caminho, depois a gente precisa voltar para esse caminho, né? Então, a vida vem a nos ensinar, né? A ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circulam o planeta faz parte da etapa evolutiva que o nosso orbe e de todos aqueles que aqui vivenciam ou estagiam, né, rumando a planos elevados. Por isso que nós falamos que a Terra é um planeta de provas e expiações, né? Exatamente por isso, né? Aquele que não, por exemplo, aquele que não for invejoso, ciumento, avarento, nem ambicioso, não sofrerá os tormentos decorrentes dessas imperfeições. Às vezes eu sofro porque o outro tem algo que eu almejo e não conquisto. Isso é inveja. Às vezes eu sofro porque eu me julgo previdente demais. Mas eu sofro pela minha avareza. Às vezes eu ambiciono coisas que, na realidade, nesse momento não é possível. E aí o outro conquista. E mais uma vez, né? Eu sinto o ciúme, a inveja. São sentimentos ainda muito bem conhecidos da maioria de nós. E aí, dando mais uma sequência ao próximo slide, né? Vamos fazer essa leitura. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de encarregar-se da sua parte na obra da criação. A ação na matéria, ela é necessária à marcha do universo. Todos, né? Tudo no universo, tá? Ele se encadeia, né? O universo, ele se encadeia. Deus, em sua sabedoria, quis que o homem encontrasse nessa ação um meio de progredir e de se aproximar-se de Deus, né? O desenvolvimento, né? O homem tomar
a ação no desenvolvimento da obra da criação, na obra da regeneração do mundo. Então, se desejamos um mundo melhor, precisamos primeiro cultivar o melhor em nós, para que a gente possa ser, digamos assim, um coautor nesse desenvolvimento, né? Há pouco eu estava até conversando com a minha filha a respeito disso, né? Das nossas responsabilidades dentro da sociedade, todos nós somos responsáveis. Quando tomamos conhecimento disso, sabemos que se cada um fizer a sua parte, a nossa sociedade ela irá progredir. A gente, às vezes, fica muito preocupado com a parte do outro, mas a parte do outro é exclusivamente dele. E a ele vai ter que dar conta disso, né? Cabe a nós a nossa responsabilidade, né? O nosso desenvolvimento nessa parte, nessa obra da regeneração do mundo. E é assim que, por uma admirável lei da providência divina, tudo vai se encadeando. Tudo é solidário na natureza. Tudo é solidário na natureza. A gênese da vida humana, ela é composta de várias nuances, as quais, no decorrer das eras, vem sendo modificada e aprimorada, na qual se destaca sempre as impressões e a assinatura do seu Criador, que em sua perfeição harmoniosa estabelece mecanismos para a criação e a evolução da vida. O amor divino é fonte renovadora e geradora de oportunidades para o nosso crescimento, perpetuando em nós as leis que regem todo o universo macro quanto o universo micro. E nós, mergulhados em seu hálito divino, rico de eflúvios salutares e oportunidades que nos possibilita o crescimento através das múltiplas existências, como misericórdia divina, experienciando aí em vários mundos o caminho ascensional a que somos destinados. Bem, em síntese, o espírito encarna e reencarna inúmeras vezes com a finalidade de progredir. Gradualmente, ele sai da ignorância e cresce em conhecimentos e em moralidade. Esse processo é vasto e demanda incontáveis existências. Nesse longo caminhar, vagarosamente, a criatura inteira-se do teor das leis divinas que se encontram inscritas em nossa consciência. As leis divinas constituem um roteiro para a felicidade, um determinismo divino. Quem consegue adaptar sua vontade e o seu proceder aos estatutos divinos, apressa e ameniza sua evolução para Deus. Todo ato contrário às leis soberanas gera desequilíbrio a exigir a reparação. Conforme a extensão das consequências, o ato de reparar
pode demandar inúmeras encarnações. Muitas vezes um homem consegue ignorar e sufocar a própria consciência durante um tempo. Não raro, grandes criminosos terminam os seus dias terrenos na abastança. No plano espiritual, tudo muda de figura. Entre as encarnações, o espírito contempla, no cenário da própria consciência, os atos que praticou. Ele vislumbra todas as consequências que advieram de seu proceder e se vê tal qual é, sem ilusões ou desculpas. Alguns ainda recalcitram no reconhecimento da própria realidade. Entretanto, permanecem desequilibrados e sofredores. Enquanto isso não se dá. Não existe a figura do espírito culpado, mas feliz. Por outro lado, como tudo é muito intenso no plano espiritual, isso também ocorre com a felicidade. A alegria do dever bem cumprido, de estar em perfeita paz, tudo se multiplica ao infinito. O espírito devedor percebe a diferença entre a sua condição e a de quem cumpriu o próprio dever. Para passar de um estado a outro, decide-se enfrentar algumas dificuldades na Terra. Por isso, quando o espírito programa sua existência futura, deve agir com lucidez e, para isso, recebe o auxílio de amigos espirituais. Posteriormente, esquecido do que o moveu, muitas vezes reclama das agruras, das dificuldades da vida. Mas as dificuldades, elas representam para nós desafios destinados a fazer surgir o melhor que existe em cada ser, o melhor que existe em nós. Elas se destinam a promover a reparação do passado, de enganos e gerar novos conhecimentos. Seu corajoso e digno enfrentamento descortina um amanhã luminoso nas existências, em nossas existências, e repleto de paz, pleno de paz. Que nós não reclamemos da vida, que possamos nos fortalecer na fé, no bom ânimo, no otimismo, entender que entre um dia e outro existe a noite do descanso. Não se preocupe com os equívocos alheios. Cada qual dará contas de seus atos à própria consciência. Sua tarefa, a nossa tarefa, é de nos melhorarmos sempre e cada vez mais. É para isso que nós nascemos. Bem, muito obrigada pela atenção de vocês. Agradeço muitíssimo, tá, a todos aqui que estão online,
a todos que irão assistir os conteúdos produzidos pelo canal e desejo a todos uma ótima noite, um bom dia e uma boa tarde, né? Porque eu não sei em que horário vocês estarão vendo esse vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Neste momento em que estamos aqui reunidos, vamos unir nossos pensamentos e elevá-lo ao alto, ao nosso Pai, pois é infinita a sua misericórdia. Agradecemos por mais esta existência, na qual nos é dada a oportunidade de refletir sobre as nossas ações. Pai, somos gratos pelo dia que se inicia após a noite que nos é dada para o descanso. Agradeço pelo ar que respiro, mantendo-me viva neste mundo. Obrigada pela lucidez em compreender que o seu amor é infinito, assim como também é infinita a sua sabedoria. Perdoe, Pai, a minha pequenez, ainda frágil e recalcitrante diante de Ti. Auxilia-me no trabalho e no exercício do bom ânimo, da esperança, da fé e do amor, virtudes que ainda necessito fortalecer em mim. Pai, peço por meus irmãos que, sobrecarregados pelo próprio desânimo, optam por sair desta existência, buscando aliviar suas chagas e sofrimentos, e que se deixam abater, perdidos na ignorância que a verdadeira vida é a do Espírito, buscam a solução imediatista que somente a dor um dia irá purificar. Que a compreensão nos auxilie a vivenciar e sermos mais fraternais uns com os outros, para que a construção de uma sociedade mais humanizada e pacífica possa se definir através das vossas leis em nosso orbe planetário. Assim seja, graças a Deus. Deus, Pai Criador, Deus, agradeço a chance de ter o exemplo do sol renascendo às manhãs, o presente da vida brilhando em nós a luz do amor. O botão sabe o momento de exalar o seu perfume, de abrir o seu sorriso, pois bem sabe que é flor. A semente lentamente
já percebe a luz do dia e na procura principia. As conquistas do transpor. Deus, devo ser como um sol, renascendo às manhãs. O presente e a vida brilhando em nós a luz do amor. Cada um tem seu momento, cada vento seu caminho. Cabe a mim notar que o tempo sempre esteve a meu favor. Vou a caminho do sol, a caminho de ti.